quando chegou nos primeiros 6 meses, não conseguiu fazer o FIES, porque era uma escola particular. E a gente correndo atrás e conversa com um com o outro. E a gente precisava ele precisava do FIES e a gente precisava do fiador. Isso, crédito educativo, isso, que FIES. Aí a gente estava assim apavorado, aí meu filho falou assim: pai, eu vou voltar, a gente não tem condição de pagar. Eu falei: filho, fica aí, a oposição é grande, mas Deus está conosco. Eu lembro que no culto aqui na chácara, nós não tínhamos mudado ainda para o salão, eu estava no lugarzinho que eu sento de costume. E tem 2 irmãos preciosos aqui que, vou falar que são médicos, vocês vão saber quem é. Sempre perguntava: e o Bruno, e o Bruno? E a gente, aí chegou um deles e perguntou: e o Bruno? Falei: a gente está com um problema, porque a gente ia pedir para um, para outro que são próximos, não quiseram ser fiador, então a gente está com um problema, a gente está preocupado, mas ele vai ter que retornar. Ele falou: o quê? O que precisa? Eu não posso ser? Eu comecei simplesmente a chorar na hora. Simplesmente eu comecei a chorar, porque ele veio e se propôs. Não, passa lá no escritório, vai lá na Benê, passa lá, pega os documentos lá e vê o que precisa fazer. Aquilo lá trouxe para nós assim um refrigério. Deus está conosco. E foi assim, para manter ele, foi aquela luta. Gente, e quando as coisas de Deus para a nossa vida, como a gente está falando de bênção na família, isso foi a maior bênção na nossa vida nessa área, porque Deus cuida. Porque a família é algo, coisa que brotou, como já foi dito aqui, brotou do coração dele. E é algo que ele tinha, ela queria essa bênção para nós, porque esse era o desejo, era o nosso sonho. Não é para mostrar para as pessoas que eu tenho um filho hoje médico, não. É porque é algo que Deus quis, porque isso a gente já está sentindo isso pelos plantões que ele já começou a fazer, da forma como Deus está usando a vida dele, e vai usar muito ainda. Então foi difícil para nós, foi lutas. Eu fiquei 4 meses sem ter venda, como corretor. Agora eu pergunto para você: como que Deus supriu? Deus supriu. Não nos faltou nada, não nos faltou nada. E chegava semanas que a gente olhava assim e falava assim, porque ele não tinha como trabalhar, era o dia inteiro estudando. Falou assim: nós precisamos mandar o dinheiro do aluguel, precisamos mandar o dinheiro do caixinha, precisamos mandar o dinheiro disso aqui. O que nós vamos fazer? A única coisa que vinha: Deus é fiel. Esse cântico aí, e um salmo que eu tinha no meu coração, que é assim: o Senhor é o meu pastor. Eu recitava isso, eu punha isso o dia inteiro, eu ficava com isso no meu coração. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pronto, aquilo lá já mudava, porque o diabo é assim, ele quer: pô, tá vendo, e agora? Cadê o Deus que cuida de você? E eu recitava isso. Teve dias que a gente deixava para nós, para suprir ele lá, e não faltava. Depois eu passo para ela, porque ela tem mais detalhes. E no ano que a gente arrumou, acertou tudo o FIES, foi um ano difícil. Quando foi no dia 31 de agosto de 2011, roubaram o nosso carro. Nosso carro foi roubado. Foi uma terça-feira, eu parei, estacionei o carro, trabalhava com a Eliana na época, estacionei, era 3 horas da tarde, 6h15, quando eu fui buscar. Nossa, onde que eu deixei o carro? Acho que eu deixei aqui. Falei: puxa, levaram o carro. Aí, liguei e falei: roubaram o nosso carro. E foi juntando as coisas. E se você vê que, falei, eu sentei na calçada. Eu sentei assim na sarjeta e falei: Senhor, tem coisa que a gente não entende, mas uma coisa eu sei: o Senhor está comigo. Louvado seja o teu nome. É difícil. E aí foi luta. E nesse período desses 4 meses que eu fiquei, eu trabalhando, eu mostrava imóveis, porque eu sou corretor, e fazia isso, fazia aquilo, e não acontecia nada. Eu chegava para ela, eu sentava, eu falava assim: o que está acontecendo? Eu estou trabalhando. Eu falei: Senhor,
eu tenho minha família. Eu orava, eu perguntava para Deus, mostra o que está acontecendo. Eu só senti uma coisa. Ele dizia, eu estou com você. Aí a minha esposa teve uma ideia de começar a fazer uns pães de mel. E a gente vendia para suprir. Teve dia que a gente vendia, e depois veio as tortas, né? Que muitas pessoas que conhecem as tortas que ela faz. Ela começou a fazer as tortas e o que a gente recebia, vendia, pegava e mandava para ele. Porque eu falei, aqui a gente se vira. Aqui Deus vai suprir. E foi passando as dificuldades, a gente vendo. Às vezes eu passava no escritório, o Marcos sempre perguntando, o Ed, e às vezes eu ficava ali na sala e falava assim, o que está acontecendo na nossa vida simplesmente é um milagre diário. Eu pude sentir a bênção de Deus nessa área diariamente. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Eu tenho uma esposa que não quero desfocar, porque se eu começar a falar dela, é uma esposa tremenda, maravilhosa. Uns filhos que eu não tenho queixa. Eu só tenho que agradecer a Deus pela família que Ele me deu. E hoje, eu posso dizer que nós, quando eu falo a família, a nossa família, nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Agora deixa eu passar um pouco para ela, porque ela tem algum detalhe que eu passei. Foi a época que eu mais comi torta e... É verdade. Eu vendia muito só bilho, eu ia lá e comprava. Traz 10 para mim. Quando o seu Abílio, há 2 domingos atrás, ele falou dos testemunhos de quem de filho estudando fora, eu falei para o Arlindo, a gente vai ter que falar. E para mim é muito difícil estar aqui, né? Eu tentei dar esse testemunho na congregação, que é mais fácil, é menor, e lá eu estou acostumado com o povo de lá. Aqui é mais gente, e lá não consegui. Então sabia que eu tinha que dar para muita gente, porque que Deus fez é tremendo, assim, sabe? Eu fico assim, hoje ouvindo essa música, como Deus foi fiel na nossa vida, como Deus foi fiel. E a gente tem 4 filhos, o Bruno é o mais velho, e o Bruno desde pequeno, o sonho dele era ser médico. E ele fez o colegial, começou a fazer os cursinhos, e a gente sempre orando, pedindo, e eu falava assim, Bruno, eu vejo você de jaleco. Eu falava, Bruno, eu oro, eu vejo você de jaleco. E ele não acreditava muito nisso, né? E ele insistindo, teve época que a gente até perguntava, Bruno, não tem outra coisa para você fazer, outro curso? Não, mãe, eu quero ser médico. E a gente orando. E foi no 4º ano de cursinho que ele quis desistir, falou, não, Bruno, é o último, você vai passar. E ele sempre fazendo faculdade pública, e Deus mostra, a gente não entende, mas a gente podia não ter pago a faculdade dele, mas Deus quis assim. E ele passou lá em 3º lugar, né? E como Deus supre todas as nossas necessidades, não só financeira, mas como mãe e emocional. E eu vejo aqui algumas mães que os filhos vão embora hoje, amanhã, quinta, e Deus supre essa necessidade emocional que a gente fica. O Bruno, ele é muito sério, aqui, quem conhece ele é quieto, ele é sério, não dá risada, mas em casa ele é o contrário. Em casa ele é mais brincalhão, ele que provoca os irmãos, ele que está sempre junto com o pai e com a mãe, ele é mais apegado a gente. E quando ele foi, eu senti muita falta dele, muita falta. Eu lembro que na segunda-feira, quando ele foi de manhã para Catanduva, e o Arlindo chegou com os 3 da escola e não chegou com ele do cursinho. E eu vi que ele tá. E aí eu senti uma falta, eu falei, nossa, e eu estava fazendo bife. E bife era o prato dele, ele falava assim, mãe, o meu mal passado. E aquele dia não tinha ninguém para falar o bife mal passado. Aí eu fui para o quintal chorar, porque ele não estava lá. E aqui a gente viu que o clima ficou assim pesado na mesa, ninguém almoçou direito, porque o Bruno não estava lá. E Deus foi trabalhando no meu coração isso, né? Eu ficava preocupada com ele. Meu Deus, como que agora, 22 anos eu cuidei dele, e agora quem que vai cuidar dele ali, né?
morando com 7 homens, né? Eu falei, quem que vai cuidar dele ali? E na primeira semana que ele estava lá, ele me ligou, mãe, eu fui para o hospital essa noite. Eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu com você? Mãe, eu estou com pneumonia. Nossa, eu me desmontou. Eu falei assim, nossa, eu aqui como mãe, protetora, cuidava, tinha febre, ficava 8 dias prostrado, sem comer. Eu falei, e agora, o que ele vai fazer lá com pneumonia? Uma infecção de garganta, já ficava 3, 4 dias com febre. Ai, orando, pedindo para Deus, e Deus me mostrou, agora é eu que vou cuidar dele. E ele teve 1 dia de febre só, 1 dia só. Tomou os medicamentos, teve só 1 dia. Eu falei, meu Deus, o Senhor cuida melhor que eu. E eu louvo a Deus, porque Deus cuidou de tudo, de tudo. Na época, o Arlindo falou do FIES, mas eu tenho a época da formatura. O desejo dele era... Como todos ali, a faculdade é uma faculdade de gente de recursos, que tem dinheiro. E no final do curso, as pessoas alugam chácara, levam as famílias para lá. E o desejo dele era esse, né? Fazer a formatura, e era o nosso também, porque a gente, depois de tanta luta, a gente queria ver ele formado, queria participar da festa, né? Mas era um valor muito alto. E durante esse período, assim, que tinha, e a gente não conseguia pagar a formatura por mês, que era impossível, porque tinha que manter ele lá. E já no último ano tinha que começar a pagar, porque senão ele não ia poder participar. A Bárbara trabalhava, que é a nossa segunda filha, ela trabalhava, ela foi dispensada do serviço dela, em maio. E precisava dar um tanto na formatura dele, tinha que dar um tanto lá, que senão ele não ia poder participar. E a Bárbara recebeu a rescisão do contrato dela, e ela era o valor que precisava pagar lá. A Bárbara não pensou 2 vezes. Deu para o pai, manda para a formatura do Bruno. Nós ficamos assim, e não só isso, né? A Bárbara ajudou muito quando ela trabalhava. Então a gente vê assim que como Deus cuida da família, porque a gente ficou sem ele, mas a gente tinha 3 ainda para cuidar. A gente tinha 3 para educar, né? A Bárbara fazendo faculdade, o Pedro começou a fazer cursinho, o Felipe estudando. E a gente tinha que pensar nos outros 3 também, não só no Bruno. E Deus cuidando de todos os detalhes. O Pedro teve uma época que ia querer fazer faculdade de medicina também. Eu falei, não, Pedro, de novo, né? Aí o Pedro viu a dificuldade do Bruno e falou assim, não, eu não vou ficar 6 anos duro que nem o Bruno. E ele falou assim, não, eu vou fazer outra coisa. Graças a Deus ele está na Unesp, ele está aqui em Bauru. A Bárbara já terminou de fazer faculdade. O Felipe joga basquete, mas não sei o que ele quer ainda, mas Deus sabe. Então a gente vê, e aí a gente pagou esse tanto da faculdade, da formatura, mas era metade só. E a gente ficando preocupado, e os meses passando. E um dia de ceia, eu fiquei no berçário com as crianças, desci, uma irmã muito querida aqui, mas que não tem mais contato assim com a gente, de saber dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ela chegou para mim e eu orando aquele dia, falei assim, Deus, mostra se o Senhor quer que a gente participe dessa formatura, porque não, é um preço alto, se o Senhor não quiser, paciência, a gente não vai, ele vai estar formado. E aí eu desci lá do berçário e essa irmã estava me procurando, eu estava junto com a Bárbara e com o Felipe. Ela falou assim, Neuza, eu sei que eu sei das suas lutas e eu estou te dando isso aqui. Ela me deu um envelope. Estou te dando isso aqui para a formatura do Bruno. Eu, no carro, comecei a chorar, porque era a resposta de Deus na minha oração, porque Ele sabia que eu queria participar e Ele estava dando para mim a resposta da minha oração, né? Louvei a Deus pela vida dela, agradeci. E foi um dinheiro muito, um empurrão que faltava. No final, na última semana que precisava, também a gente, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer para arrumar esse dinheiro? Tentando vender o carro, não vendia o carro, não vendemos esse carro ainda. Mas aí o Arlindo falou com o irmão, ele falou assim, prontamente ele nos ajudou, né? Então, e nós fomos para a formatura dele. E foi dias maravilhosos que a gente pôde louvar e agradecer ao Senhor. Foi 3 dias, assim, dia 29 de dezembro, de outubro,
o dia da missa, lá que tem missa lá, porque é uma faculdade católica. Dia 27 de outubro nós chegamos lá, ainda chegamos atrasados, porque a estrada estava movimentada. E eu vi ele lá, eu vi ele na escada da igreja lá, com uma roupa tudo clarinha, assim, de gravata, com esteto no pescoço. Eu falei assim, nossa Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. E durante a festa, durante o baile, durante o jantar, durante eu dançando valsa com ele, eu pude agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuidou das nossas vidas. E agradeço também a cada um aqui que comprou as nossas tortas, porque foi um dinheiro que ajudou a gente. Porque enquanto o Arlindo não vendia, eu podia manter ele lá, e quando ele vendia, ele pagava casa, pagava carro, pagava as contas mais pesadas. Então tem muita coisa ainda para a gente acertar, que a gente ainda tem muita coisa para a gente acertar. Mas hoje ele já está formado, ele está vivendo já com as perninhas dele. E eu, de vez em quando, eu falo assim para as pessoas aqui, eu falo assim, nossa, eu queria ser um mosquitinho para ver ele lá no hospital de jaleco, do jeito que eu sonhei, né? E Deus me mostrou isso na sexta-feira, então eu falei com o Cham. Na sexta-feira nós fomos buscar ele em Piratininga, e ele estava demorando para sair, e quando eu vi ele de jaleco ali, com o esteto no pescoço, de óculos, eu falei assim, não, obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou ele, de médico, né? Então eu louvo a Deus pelo cuidado, pela proteção, e minha oração hoje é que ele seja um médico, não para ganhar dinheiro, mas que ele seja um médico para salvar vidas, porque no hospital é um lugar de carência, um lugar que precisa de Jesus, que ele possa ser usado lá para salvar vidas. Esse aqui é o nosso doutor. Tudo palmeirense. Mesmo que se levante oposição, nós somos tudo palmeirense. Eu quero agradecer e dizer ao Senhor que eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor. E outra coisa, estou falando como igreja, aqui eu nasci, e aqui eu vou ficar até quando o Senhor me levar, porque aqui eu encontrei apoio desse homem aqui, que sempre foi, ele sabe disso, ele sempre foi um esteio para mim, come torta, pão de mel, ele chegava e perguntava, traz para mim, porque ele sabia. Então eu louvo a Deus por essa igreja, por essa liderança maravilhosa. E a nossa congregação também do Parque Real, que vivenciou também mais próximo, né, do que aqui a igreja central. Muito obrigado, Senhor, e obrigado, igreja. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.